pode depois disponibilizar. Eu coloquei. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo encontro do desafio de fazer o caderno técnico em desenho desenho em engenharia, né? Desenho de engenharia. E vocês estão sendo desafiados a pensar um objeto que pode ser reproduzido ou por outra indústria, pela construção civil, a partir de um módulo, que é uma caixa de leite, né? Tem lá as medidas, tudo direitinho. Ontem vocês começaram a entrar nesse universo e ver qual era, como é que funciona a representação a partir da representação ortográfica, das vistas ortográficas, que é através delas que se consegue fazer as medidas em verdadeira grandeza. Por isso que ela é totalmente muito utilizada nos meios projetuais. Então, toda a planta baixa, toda elevação, todo corte, todo desenho técnico, ele necessariamente é feito de acordo com aquela ideia de vistas. Então, o plano se abre e todas as vistas, tudo aquilo que é espacial, se torna plano. E aí é possível, numa folha de papel, você colocar todas as medidas, todas as dimensões de algum objeto. E é isso que a gente vai exercitar aqui durante esse desafio. Beleza? Então, vocês estão trabalhando em duplas, exatamente para vocês discutirem, dialogarem sobre as questões que existem, né, de representação, e a gente vai, dia a dia, aprofundando um pouco mais nisso. Então, hoje a gente tem uma atividade, que é a sequência da de ontem, né? E agora nós vamos tentar utilizar os saberes de ontem, hoje, numa prática. E na terça-feira que vocês entregam, e aí na terça-feira a gente já começa a trabalhar desenhando já com instrumentos, né? Tentar usar os instrumentos para fazer as projeções das vistas e em seguida o desenho, a perspectiva isométrica, certo? Então, esse é o processo. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar. Então, hoje, eu vou falar um pouco, né? Vou explicar para vocês o nosso desafio maior aí, começa hoje, e gostaria de ver aqueles que quiserem conversar comigo, mostrar o material que desenvolveram ontem, né, que vão fazer hoje, para que a gente possa dar andamento nesse trabalho. Beleza? Então, eu acabei deixando o negócio. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês uma tela aí, que é do exercício. Ele é um... Não abriu, só um minutinho que vai... Ah, tá aí. Escondido. Já está em tela aí para você, já? Agora tá. Tá sim. Sim. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Isso aqui é a base do nosso trabalho, certo? Então, é o exercício número 2. O que vocês vão fazer? Pegar agora papel e tentar fazer várias alternativas de um objeto modulado. Certo? Vocês podem fazer isso tentando pensar o objeto usando o próprio objeto ou tentando esboçar algumas ideias
do que pode ser. Então, vocês devem pensar várias, com muita liberdade. É aqui para mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu colocar aqui a luz. Senão... Professor, e esse desenho vai ser uma perspectiva isométrica do que a gente vai Também. fazer? Também. Então, por exemplo, eu vou começar a pensar, eu queria fazer uma... O que eu vou fazer com isso? Desculpa. Eita, saiu aqui. O que eu vou fazer com isso? Ah, eu estou com vontade de fazer, como eu estava falando, vocês pegam a caixa aqui. Ah, eu estou vendo a dimensão dela. Puxa vida, eu podia empilhar uma caixa, né, uma caixa em cima da outra. Como conversei antes com vocês. Ah, e aqui eu vou colocar a outra assim e vou fazer uma luminária. Tá, mas essa luminária pode cair. Ah, vamos botar um apoio para cá. Ah, mas ficou feio. Ah, então vou fazer uma outra coisa para ficar bonito. Não, não gostei dessa ideia, não. Ah, eu tenho outra ideia. Vamos fazer um banco. A gente começa a juntar várias peças. Vamos fazer. Vocês estão vendo que eu estou desenhando aqui de qualquer jeito? Ah, então, isso aqui é a ideia número 1, isso aqui é a número 2, número 3, não. Um banco assim não é legal, não. Ele precisa ter um encosto. Então, vamos fazer um banco. Em vez de botar em pé, vamos botar essas caixas deitadas. E aqui eu vou colocar outras aqui. Então, vocês vão pegar o papel em casa, onde vocês estiverem, e começar a rabiscar ideias a partir da composição de várias caixinhas dessa aqui. Certo? Então, no primeiro momento, vocês não precisam se preocupar de ter a melhor ideia, não, muito pelo contrário. Vão fazendo um monte de ideias aí para que vocês tenham uma solução, várias soluções, vários pensamentos. Certo? Então, se vocês fizerem isso, vocês estão resolvendo a etapa 1. Ó, várias alternativas. Certo? Fazer vários esboços, vários desenhos. E aí, à medida que você vai fazendo, vai olhando na internet ideias, vai vendo outras coisas, vai se inspirando, vocês vão chegar a uma que vocês vão achar melhor. Mesmo que não seja definitiva, tá? A gente vai poder evoluir ela. Vão chegar numa ideia que vocês acham que é melhor. E aí, quando vocês escolherem a melhor alternativa, depois de ver as várias que vocês desenvolveram, vocês vão começar a desenhar as projeções ortográficas dela, da forma que vocês puderem. E que também, aí nesse caso, vocês podem usar o papel quadriculado. E nessa fase agora, vocês podem fazer tudo à mão, para tentar trazer a ideia rudimentar para uma etapa um pouco mais evoluída. Certo? E vocês podem também, deve também, a partir daí, desenhar uma perspectiva isométrica. Pode ser também à mão, usando a malha isométrica. Certo? E aí, tudo o que vocês elaboraram, os rabiscos que vocês fizeram, né, as alternativas, as ideias, as projeções ortográficas da alternativa melhor que vocês tiveram, a perspectiva isométrica melhor, vocês devem abrir um PowerPoint e em cada página, em cada slide, colocar os desenhos que vocês fizeram, aí abre outra página, coloca as projeções, aí abre outra página, coloca a isométrica e vão preenchendo um arquivo e depois salvam ele, depois faz uma cópia em PDF e posta até terça-feira. Então, a ideia é que vocês comecem a pensar numa proposta
eu estou colocando aqui, uma proposta de usar as caixinhas como vocês quiserem. Então, ó, como eu falei para vocês, elas têm aqui, ó, essa tampa. Eu posso muito bem, nessa tampa, criar um sistema de encaixe aqui, ó, um sistema de encaixe, certo? Se eu perfurar, eles vão encaixar um no outro. Certo? Eu posso empilhar eles, né, colocar várias caixinhas. Né? Posso fazer um sistema travado. Sistema travado assim. E posso fazer empilhamento, o que vocês quiserem. Certo? A ideia é que vocês, nessa fase, soltem bastante a imaginação e tentem trazer o objeto concreto que vocês estão imaginando para o desenho e pensar coisas que possam ser feitas concretas. Certo? Então, tá livre ainda. Então, aquelas medidas que eu coloquei para vocês do módulo, aqui o módulo. Vou abrir aqui o módulo para vocês verem. Então, na medida que vocês... Módulo. Isso aqui. Não. Professor, Oi, pode falar. esse projeto aí que a gente vai ter que fazer com as caixas, vai ser feito de forma concreta, ou seja, tem que ter a quantidade toda de caixa para fazer, ou será só um projeto mesmo, desenho? Boa pergunta, tá? Bela pergunta. Porque A senão a gente ideia... vai ter que conseguir muita caixa, né? Dependendo do objeto. Haja caixa. Legal. Veja só, eu fiz um projeto similar a esse usando pallets. O pessoal de engenharia, eles botaram os bancos lá dentro do Salesiano, no Unisalles, certo? Obviamente a gente não estava em pandemia, por isso que eu resolvi trabalhar com caixa de leite. A ideia é, até fim desse desafio, se vocês conseguirem fazer com um modelo real, com as caixas de leite, ótimo. Então, eu acho que essa ideia que você falou agora é um limitador no seu projeto. Então, se você fizer um projeto que vai usar 500 caixas, você vai precisar pensar em 500 caixas. Então, é melhor fazer uma proposta que use uma quantidade menor. Certo? Então, é muito interessante. Eles fizeram, na época, uns 8 bancos de madeira que ficaram lá no pátio. Né? Foi exposição, foi muito bacana. E a ideia é que vocês façam isso também. Esse tipo de projeto, vocês podem até concorrer a prêmios, tá? Dependendo do grau de envolvimento. Certo. Então, Então é melhor então a gente pensar na real. isso na real. Porque, veja só, pelo cronograma da disciplina, do desafio, vai chegar, tem um momento aí que vocês vão fazer um pequeno modelo desse objeto que vocês estão projetando, só que em tamanho reduzido. Vamos usar pedaço de sabão, pedaço de isopor, papelão, fazendo pequenos modelos. Um protótipo, no caso. Isso, vai ser uma maquete, um modelo. E aí depois vocês vão entrar para desenhar ele no CAD, e aí no fim vocês montam uma proposta final. E nesse processo todo, vocês podem evoluir o projeto, descobrir que um encaixe não deu certo, que é melhor colocar uma caixa a mais, uma a menos. Então, ele não precisa estar certo agora, perfeito. O importante é pensar o objeto, desenhar o objeto, para a gente fazer essa relação da realidade do objeto com
desenho, certo? Foi o Everton que perguntou, foi? Isso. Então, Everton, a ideia é essa aí. Vocês estão sendo convidados a projetar, certo? Beleza? Deixa eu continuar lá com a nossa Certo. fala. Entrei na errada. Veja só. Então, voltando aqui à nossa fala, vocês vão fazer isso aqui. Então, eu coloquei aqui um módulo, certo? Medir ele. Eu estou sugerindo que vocês usem esse módulo aqui, né? Porque é mais fácil de encontrar esse formato de caixa, tá? Obviamente, se vocês trabalharem com outro módulo, não tem problema, mas pensem na execução. Então, esse módulo tem 17,5 na altura, 9 por 6. E tem a tampinha, que tem essas medidas, 1 centímetro de altura e 2,5 centímetros no diâmetro. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá vendo? Esse banquinho aqui, ele é um banco de criança, um sofazinho de criança. Entendeu? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, deixa eu ver mais, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 3, 9, 9, 18, 18 aqui mais 3, 6, 24, 30, deve ter 34, mais. Deve ter umas 36 caixas aqui. Olha só, casinha de cachorro. Casinha de cachorro é massa, tá? Dá um grande projeto, a quantidade de caixa é legal, dá para fazer mesmo. Um banquinho aqui, olha outra aqui. Então tem várias. Agora, se vocês olharem, cada um tem um acabamento diferente. Vocês podem estudar uma trava melhor. Eu vi também na internet, vocês podem buscar aí, tá? Porta-treco, armáriozinho. Então tem uma série de elementos que vocês podem pensar. Certo? Porque esse tipo de situação vocês vão ter sempre no mundo da engenharia. Certo? Então, o que eu estou pedindo a vocês? Que vocês, se conseguiram terminar o trabalho que eu passei ontem, postem lá no AVA, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o trabalho de ontem também, a gente pode conversar. Alguns me perguntaram alguma coisa durante o dia, eu falei, né, para ver o que está acontecendo. E comece a trabalhar para que na manhã de terça-feira vocês têm uma proposta colocada lá no AVA. Agora, lembre-se de guardar todo esse material que vocês estão fazendo, porque isso vai servir para o portfólio final, tá? Para explicar o que aconteceu, como foi o processo. Tá bom? Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Aqui. Fui eu. Professor, só uma dúvida com relação a esse projeto, que é pra gente pensar num objeto como se fosse tipo de um Minecraft da vida, todo nos bloquinhos, ou eu posso moldar, por exemplo, cortar ele, formar outras coisas, ou tem que fazer bloquinho, 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 tipo, empilha, Legal. vai pro lado? Uma boa pergunta. Veja só, a ideia é fazer um objeto a partir de módulos, certo? Se por acaso você cortar um objeto, é necessário que você identifique que isso é uma divisão do módulo, entendeu? Certo? Certo, então pode fazer. Ok, beleza. Vamos supor que eu corte essa caixa aqui no meio. E vou pegar vários pedaços dela. O que eu estou usando? A metade do módulo. Certo? Eu estou repetindo a metade do módulo. Pode sim. E aí você vai pensar também, estruturar para ver como é que vai ficar. Pode sim, vocês estão livres. Agora, desde que
assuma um módulo ou uma subdivisão do módulo, tá bom? Nicole, não foi Nicole que perguntou? Fui eu assim. Então não pode, por exemplo, se eu quiser. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de um sofá. Eu quiser fazer a borda do sofá arredondada. Não pode. Não pode. Pode, mas só que o que vai acontecer? Você tem todos os módulos que são esses. Quando você for fazer a borda arredondada, que material você vai fazer? Então, você tem que definir, por exemplo, achar um outro tipo de módulo que você coloca ali. Se for esse aqui arredondado, aí você vai criar um outro módulo, entendeu? Para repetir lá, entendeu? Entendi. Então, a se eu ideia modificar ele desse jeito, vai ser considerado um outro módulo. isso, certo? Que não tem problema nenhum ter outro módulo, mas você vai precisar assumir que é outro módulo. Certo? Beleza. Certo. Eu estou sugerindo isso aqui, Nicole, para que o desenho seja a partir de elementos com faces retas, entendeu? Mas nada impede. Por exemplo, eu estou aqui com um tubinho, tá vendo? Na mão. Certo? Eu posso incluir esse tubinho com isso aqui. Só que aí eu tenho um outro módulo aqui. E aí vocês vão usando vários módulos. O módulo vai funcionar como aquele quadriculado que eu fiz na caixinha. Desculpe, pessoal, tem um cachorro latindo aí. Então, o módulo vai funcionar como um quadriculado, ou aqueles cubinhos de madeira. Tá bem? Beleza. Então, pessoal, eu vou parar a gravação aqui e me coloco à disposição aí, tá certo? Eu fico online, tanto no WhatsApp quanto aqui no Teams. E vocês podem e devem me chamar para falar sobre esse projeto que vocês estão fazendo e também dirimir alguma questão do trabalho de ontem, tá? Pois não, Marcos, pode falar. Então, professor, no caso, esse segundo módulo, o plano é para desenhar junto no papel, né? Por isso você falou que... Fala, desculpe. Não, pode falar. Então, é hora de vocês pensarem, entendeu, Marcos? Então, vocês vão pensando, desenhando. Se você tiver um módulo desse em casa, uma caixa de leite na geladeira, você pode dar uma olhada e começar a usar a criatividade. Hoje é soltar a imaginação, tá? Sim. Certo, Marcos? Era só isso mesmo. Vou dar uma parada aqui na gravação, daqui a pouco eu disponibilizo lá. Ontem demorou um pouco, porque